Muito bem, aqui na parte 2 de funções nós vamos tratar aí de escopo de variáveis, tá? Variáveis locais e globais e entendendo o escopo em funções. Eu vou copiar isso aqui para cá, pedindo para ele me explicar, né? Agora me explique sobre isso. Vamos aguardar suas explicações. Então tá, o que é o escopo de variáveis, né? O escopo, ele define onde essa variável pode ser acessada ou modificada, tá? É a mesma coisa que acontece nas outras linguagens de programação, tá? No caso do Python, nós temos escopos locais e globais. O que é um escopo local? Bom, uma variável, quando ela está definida dentro de uma função, ou de um bloco condicional, ou de qualquer outro bloco delimitado por chaves, tá? Essa variável ela vai ser local. Ela é acessível apenas dentro desse bloco, onde ela foi definida, e não pode ser acessada fora do bloco. Já uma variável global, ela é acessada em qualquer lugar dentro do programa, tá? Essas são as diferenças aí. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma função, o nome dessa função é exemplo função, tem uma variável local igual a 10, e aqui dentro da mesma função eu estou imprimindo ela. Tudo certo. Aqui fora eu chamo a função, ou seja, vai imprimir 10. E aqui está comentado, eu tentei imprimir a variável local, não dá certo, isso que vai dar erro, tá? Porque de fora da função eu não tenho acesso a essa variável, o escopo dela é local neste caso aqui. Exemplo de uma variável global, aqui ó, variável global 20, veja que ela está fora de qualquer bloco, ela está já dentro do programa aqui, do corpo do programa em si, mas fora de qualquer bloco, tá? Quando eu imprimo o valor dela dentro da função, sem problema, tá? Se eu também imprimir o valor dela fora da função, também não tem problema nenhum. Eu posso acessar essa variável de qualquer lugar. Entendendo o escopo em funções. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem uma variável global 30, tem uma variável local 5. Aqui eu imprimo a variável local e ali fora eu também imprimo, no caso, imprimo a variável global, tá? Aqui dentro eu também poderia imprimir a variável global, não teria problema nenhum. E aqui fora eu não tenho acesso à variável local, tá? Então é a mesma coisa que a gente viu ali em cima, né? Só que explicado ao mesmo tempo, tá? Eu tenho as duas variáveis, né? A global e a local, mas com escopos diferentes. Perfeito. Me forneça um exemplo de variáveis locais dentro de blocos. Vamos ver aqui, né? O que ele fez. Ele criou esse seguinte exemplo, olha. Ele criou a função, exemplo blocos, x igual a 5. Essa variável é local para essa função, tá? Daí, se x for maior que 0, y igual a 10, ó, variável local dentro do bloco condicional. Esse y aqui, ele pertence apenas a esse if, tá? Se eu tentar acessar o y fora do if aqui, ó, veja a indentação, isso aqui está fora do if, não vai dar certo. Isso vai resultar num erro, tá? Mesmo que eu ainda esteja dentro da função, porque esse y, ele pertence apenas a esse bloco. Já o x, eu consigo acessá-lo dentro do bloco if. Não tem problema nenhum, tá? Porque o if, ele também está dentro da função, né? Então, o x, ele pertence à função, mas também é acessível ao if aqui, ao bloco if, tá? Agora, o y não. O y pertence apenas ao bloco if. E ambos não podem ser acessados lá fora da função, evidentemente, né? O x não pode ser acessado e muito menos o y, tá? Porque o escopo deles aqui é local e não global, tá bom? Perfeito. Vamos pedir agora um outro exemplo. Me forneça um exemplo de variável global que possa ser alterada dentro de uma função.
Vamos lá. Tem uma coisa diferente aqui que a gente tem que fazer quando a gente pega uma variável global e altera ela dentro da função, tá? Então tá aqui, ó. A variável global neste caso ela é 0, beleza? E aqui eu estou querendo incrementar essa variável global, tá? É contador global que ele deu ali o nome, tá? Só que primeiro ele colocou isso aqui em cima, ó. Contador global, contador global, tá? Para que isso? Informa ao interpretador que estamos referenciando a variável global. Ué, mas eu não poderia simplesmente fazer isso aqui, não, ó. Contador global mais igual a 1. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se a gente fizer assim. Eu vou colocar contador global igual a 50 aqui, tá? E aí, eu já vou imprimir aqui, do jeito que ele está fazendo aqui, tá? Valor inicial do contador global, Pronto. Aqui dentro, eu vou colocar valor do contador global dentro da função. Daí eu vou dizer que contador global é igual a 100. Beleza? E lá fora, vou chamar a função aqui, ó, tá? Vou dizer valor final do contador global. Tá? Beleza. Então, ele vai imprimir 50. Depois ele vai mudar o valor do contador global para 100. Aí eu chamo a função aqui, ele vai imprimir 100. E ali o valor atualizado, o valor final, né, vai ser 100. É para ele imprimir 50, 100, 100. Tá? Vamos ver se vai acontecer assim. 50, 100, 100. Beleza? Perfeito. Agora, se eu não tivesse feito isso aqui, ó. Se eu não tivesse informado, né, global, contador global. Se apenas eu colocasse contador global igual a 100. O que aconteceria? Vamos ver. Aí sai 50, 100, 50. Por quê? O valor inicial do contador global é 50. Daí quando eu chamo ele aqui, contador global igual a 100, aqui eu estou criando uma variável local, tá? Interessante, né? A variável local ela tem o mesmo nome da variável global, ok? Mas neste momento aqui, na memória, eles estão em dois endereços diferentes, lá na memória, tá? Essa variável aqui, quando eu chamo a função, ela é criada na memória, e quando eu imprimo aqui que saiu da função, ela é descartada, tá? Enquanto essa, ela vai continuar na memória enquanto o programa estiver em execução. Perfeito? Então aqui, ó, eu chamei a função, ele criou o contador global, só que com uma variável local, imprimiu 100, depois ele descartou essa variável, e quando eu pedi para ele imprimir contador global de novo aqui, ele está se referindo à variável global, tá? E ele imprimiu 50 novamente, por isso que saiu 50, 100, 50. Agora, se eu quiser utilizar a variável global, eu tenho que informar isso explicitamente, tá? Que é utilizando essa palavrinha global aqui, ó, tá? Então aqui eu estou dizendo, ó, lá para baixo, aqui dentro dessa função, cara, eu vou usar o contador global que está lá fora. Para eu informar isso para o interpretador, eu tenho que colocar esse global na frente. E aí eu posso fazer o que eu quiser com ela, tá? Por isso que neste caso, quando ele colocar 100 aqui no contador global, ele está atribuindo esse valor para a variável que está lá fora, ok? Neste exemplo aqui, eu tenho apenas uma variável no programa inteiro. Estou usando o contador global em todos os lugares. No outro caso, se eu comentar aqui, eu vou ter duas variáveis, tá? Quando eu chamar a função, ele cria uma outra variável local, depois ele descarta ela da memória. Tranquilo? Então é isso. Bem simples de compreender essa questão, né, de criar variáveis e do escopo das variáveis aí, né, o escopo global e o escopo local, utilizando o Python.